Para Bruno também. Pronto, aula gravando. Bom dia a todas, sejam muito bem-vindas. Bruna chegando por aí. Olá, Bruna, tudo bom? Meu povo, Bom dia. hoje. Oi, show de bola. Hoje, nossa aula, ela, como eu estava falando no começo, ela vai ser uma aula bem diferente, né? Na verdade, nessas últimas aulas, a gente teve uma aula um pouquinho prática, um pouquinho teórica, né? Juntando aí as duas, falamos sobre petições, falamos sobre petição inicial, lá no começo, né? Nossa primeira aula, né? Falamos lá sobre a petição inicial, como construir essa petição inicial. Tivemos depois uma aula sobre documentos importantes para a propositura de uma ação, tá? Então a gente aprendeu procuração, subestabelecimento, falamos sobre declaração de hipossuficiência, falamos sobre carta de preposto. Então, vários documentos realmente que você utiliza muito na prática, tanto no estágio quanto numa futura advocacia de vocês. Né? Então, são documentos importantíssimos, tá? Deixa eu só liberar aqui para o professor Cleiton. Pronto. Falamos então sobre esses documentos que são muito usuais, tá? Todo o processo, toda a ação, você vai ter que fazer algum daqueles documentos, pelo menos, tá? No segundo momento, a gente falou sobre a contestação, tá? Lá no artigo 337, aquelas preliminares da contestação, alguns pontos importantes, né? Conversamos sobre isso, beleza? E aí, continuando, se a gente for pensar num fluxograma, a gente começou com a petição inicial, não é isso? Vimos os documentos, depois a questão da contestação. E aí hoje a gente vai falar sobre a audiência, tá? A audiência, pessoal, é um momento que vai acontecer no processo. Professor, é obrigatório acontecer? Olha, lá no CPC, ele diz que as audiências, né, de conciliação e de instrução, que a gente vai já conversar sobre elas, tá? A audiência de conciliação, o autor ele deve, lá na petição inicial, colocar lá nos pedidos. Lembra que a gente até falou sobre isso, quando a gente falou sobre petição inicial? Então, o autor, lá no início, ele coloca, né, se tem interesse ou não na realização daquela audiência de conciliação. Beleza? E o réu? Se o réu não quiser comparecer, olha, se o autor quiser comparecer, quiser ter audiência, né, se ele querer, na verdade, né, ter a audiência, vai ter essa audiência. Aí, grande Francisco Cleiton, chegando por aí. Tudo bom, irmão? Começamos agora, não perdeu nada ainda, tá? Então, a audiência de conciliação, o autor, lá na petição inicial, ele vai requerer, portanto, essa. Pronto, só cortar aqui o som. Pronto, Francis Clay, tá aí. Ele vai requerer, portanto, se tem interesse ou não, tá? Nessa audiência. Então, se ele não quiser fazer a audiência, também ele se manifesta nessa petição, lá nos pedidos. Ele coloca: olha, o autor não tem interesse na autocomposição, no acordo, por exemplo, tá? Beleza? Tranquilo? Então, isso tudo é feito lá no início, na petição inicial, e o réu, ele faz isso como? Na contestação? Não. O réu, ele fala, se ele não quiser, não for querer, né, aliar a audiência, ele fala 10 dias antes da audiência, uma petição avulsa, uma folha. O réu não tem interesse na audiência de conciliação. Mas, pessoal, detalhes importantes. Para que a audiência ela não ocorra, os dois têm que não querer. Beleza? Então, se o autor falar que quer audiência, vai ter audiência. Se o réu depois falar que não quer e o autor também não quer, não tem audiência. Bruna, manda lá a tua dúvida. Professor, Oi. mas não tem que alegar na petição inicial, não, se vai querer ou não audiência de conciliação e mediação? Perfeito. O autor ele coloca lá na petição inicial. Perfeita a tua colocação, lá nos pedidos. Então o autor ele coloca: olha, o autor ele tem interesse na audiência de conciliação, ou pode acontecer, o autor não tem interesse. Então também pode ter essa opção, Bruna. Ele não querer. É difícil, na verdade, sendo agora um pouco mais de prática, eu não indico, né, não ter a audiência. Pessoal, a gente resolve tanta coisa na audiência, tanta coisa. Às vezes você prepara uma petição, prepara a jurisprudência, prepara tudo, entra com aquela ação na audiência de conciliação. Primeira audiência, as partes chegam a um acordo, né? Então é muito comum, mesmo essa até falta de diálogo entre o promovido e o promovente. Então, quando tem um momento, a audiência geralmente, não são todos, mas geralmente, né, estou falando aí algo com certeza aí em torno, depender da causa, mas até de 80%, né, dos casos, tá, se faz o acordo, consegue-se o acordo nessa audiência. Então, vale muito a pena. Olá, Andrés, tudo bom? Bom dia.
Então, vale muito a pena a gente ter esse momento da audiência. Então, indico ter. Porém, existem situações, por exemplo, vamos supor que você já contactou a empresa antes do processo. Você mandou um e-mail para a empresa. Eu estou com uma situação X e gostaria de tentar fazer um acordo para evitar uma ação judicial, né? Aí vem a empresa e te responde, olha, não tem proposta nenhuma. Então, antes de entrar com a ação, Bruna, pode acontecer nesse contato administrativo da empresa nem querer um acordo. Então, nesse caso, talvez não adianta nem você pedir audiência de conciliação. Segue logo o fluxo. É mais rápido o negócio. Entende? Beleza? Então, a audiência de conciliação, lá na petição inicial, o autor ele pode colocar se quer ou não quer a audiência de conciliação. Beleza? Se o autor falar que vai querer, o réu pode espernear, mas vai ter essa audiência. Beleza? Tranquilo? Se o autor falar que quer a audiência e não comparecer, o que pode acontecer? Uma vez, e aí é uma outra questão que a gente vai já conversar aqui, mas uma vez eu estava com um processo de uma cliente nossa, ela tinha comprado um veículo na Volkswagen e estava toda hora dando problema. Toda hora. A porta parece que fazia muito barulho, já tinha levado acho que umas 3, 4 vezes para a perícia lá da Volkswagen, não adiantava. Fomos para a justiça, entramos com um processo. Foi marcada uma audiência, né? E aí eu me recordo que nesse dia, especificamente nesse dia, eu esqueci totalmente, né, de colocar na minha agenda, né, essa audiência. A secretária também lá do escritório não se lembrou dessa audiência, foi há muito tempo atrás, né? Depois você erra uma vez, você não erra mais, né? Mas foi bem no começo, eu tinha acabado de entrar no mestrado, mais ou menos, tinha acabado de entrar, as primeiras aulas do mestrado, e aí eu realmente não me lembrei, né, dessa audiência. E eu estava na aula do mestrado, assistindo a aula, e de repente me veio o estalo. Eu falei, rapaz, eu acho que eu tinha alguma coisa essa semana. Alguma coisa eu tinha por aqui. Aí eu me lembrei, eu acho que é o processo da fulana, deixa eu entrar aqui. Quando eu entrei lá no sistema do ESAGE, tava lá a marcação da audiência pro dia na hora que eu tava vendo. Tipo assim, a minha aula era 2 horas da tarde. A audiência era às 2 horas da tarde. Não tinha como nem eu avisar para cliente, aí vem para cá agora que vai ter. Não tinha. Já tinha cagado pau, né? Assim falando. Porque o que acontece, pessoal? Olha só. Caso você requeira audiência, o Poder Judiciário ele vai se organizar para ter aquela audiência, concorda? Tipo, ele vai reservar uma data, vai ter um conciliador naquele momento, né? O réu ele vai até a audiência, vai junto com o advogado, ele tem um custo dele, ou seja, todo mundo tem um custo, concorda? Beleza? E o que acontece? Se você não for, né? O que acontece? Nesse caso, o CPC ele alega que isso pode ser uma litigância de má-fé. Você marcou uma audiência e não compareceu. Meus amigos, isso pode gerar multa de até 10% do valor da causa. Olha só como isso é perigoso, né? Então, tu imagina, na minha época, nesse processo específico, o carro, ele custava R$ 60.000, mais ou menos. Imagina uma multa de R$ 6.000, né? Só porque não foi para audiência. Então, assim, eu na hora falei, caralho, meu irmão, e agora? Lascou, né? Mas, porém, todavia, imprevistos acontecem, né, pessoal? Então, mesmo aí, o que aconteceu? O que eu pensei? Eu falei, cara, eu tenho que arranjar alguma desculpa para não declarar aí a minha litigância de má-fé e condenar aqui em multa, né? Porque reservou a sala, fez tudo, o conciliador estava pronto, o réu ele foi para a audiência e tudo, e já tinha passado a audiência. Porque até antes da audiência, você pode pedir para remarcar. Vai que acontece um imprevisto. Sei lá, tipo, eu vou viajar. Não estava prevista essa viagem. Hoje, como a audiência é online, tá mais fácil isso. Mas na época não tinha muito esse negócio de audiência online, foi antes da pandemia. Então, tipo, se a porventura marcasse uma audiência, você pode até peticionar nos autos e pedindo, excelência, gostaria que remarcasse a audiência, porque nesse dia o meu cliente vai estar viajando. Então, sei lá, excelência, não podemos comparecer em audiência, haja vista que o meu cliente se internou no hospital de última hora. Então, imprevistos acontecem. E você pode, na verdade, você deve se manifestar nos autos. É de boa, pessoal. Não tem problema nenhum. O juiz ele remarca, não tem problema
Nenhum, tá? Agora, isso tudo é antes da audiência, entende? O que aconteceu comigo foi depois da audiência. Então, eu falei, rapaz, agora lascou, porque depois da audiência é muito estranho, né? Tipo, a pessoa peticionar nos autos. Eu tive, e aí eu não indico fazer isso, por isso que eu falo, antes da audiência, se manifestem, né? Mas o que aconteceu? Eu então fiquei doido, rapaz, vai condenar a mulher, eu vou ter que pagar, vou pagar, porque foi um erro meu, né? Não vou deixar para minha cliente pagar essa multa. Então, eu então falei assim, rapaz, é o seguinte, vou ligar para ela, vou explicar a situação, né? Não adianta você mentir nessa hora, né? Na verdade, a mentira é a pior coisa. E foi muito realista com ela. Olha, acontece o seguinte, já dou a palavra, tá, Jéssica? Aconteceu isso e isso, né? Realmente a gente não acabou não agendando aqui, a audiência era hoje, mas a gente tem uma saída, né, para remarcar. Eu não falei a questão da multa para ela. Eu falei só que teria uma saída para remarcar. Então pedi para ela para que ela conseguisse, parece que o tio dela, enfim, ele era médico, né? E aí eu falei, ó, consiga aí um atestado disso que você passou mal de última hora, enfim. Eu tive que mentir, pessoal. Essa foi uma alternativa que nós encontramos, né? Não é o certo, né? E mesmo assim, ainda corri o risco de não dar certo, que eu vou já explicar uma historinha que já aconteceu, não comigo, mas com um amigo meu, né? Mas uma situação muito parecida com essa. E o que ela fez? Ela foi correndo, né? Tipo, já era 2 horas, já estava acontecendo a audiência. Ela foi atrás de um atestado, conseguiu, me mandou e eu peticionei nos autos. Falando, olha, de última hora, a parte autora teve que se ausentar, porque teve que se internar no hospital, um laudo, juntei o laudo lá que o médico, o tio dela fez, enfim. Resultado, tive muita sorte. Por quê? Porque o juiz aceitou e a parte ré também não reclamou, né? Mas isso, pessoal, muito difícil acontecer, né? Geralmente o réu, ele cai em cima, né, de uma situação como essa, ele tenta ver se realmente foi falso, foi verdadeiro aquele teu documento. E aí a história que eu queria contar antes de passar a palavra para Jéssica beleza, Jéssica, sem problema, tá? Sem problema. A aula vai estar sendo gravada, então quando, né, até amanhã no máximo já estou disponibilizando para vocês, tá? A história que eu contar para vocês, cara, aconteceu em Limoeiro do Norte. Olha só. Vara trabalhista. Só foi a vara trabalhista? Ou foi na justiça comum? Agora eu não me recordo. Um colega meu, ele teve uma situação idêntica a essa minha. Não se lembrou, às vezes tem muitas audiências, pessoal, e principalmente no começo da advocacia, você ainda não tem aquela gestão do processo, né? Está começando e tal, está querendo, né? O que que acontece? Marcaram a audiência para ele. Ele, o cliente, enfim, ele não compareceu. História igual a minha, tá? Deixa eu só liberar aqui pro César. Igual a história minha aqui. O cliente, ele esqueceu, enfim. E aí ele arranjou um atestado médico, tá? Dizendo que o cliente estava passando mal e tinha se internado na UPA, né? Lá da cidade dele, lá de Limoeiro do Norte. Cara, olha só a situação. Isso aqui eu nunca vi na minha vida, primeira vez. Muito difícil acontecer. Via de regra, como eu disse, os juízes eles tendem a acatar, né? Algo assim, se for protocolado muito perto da audiência, não vai tipo assim, 3 dias depois da audiência tu protocolar. Então, aí pega mal, né? Mas como eu protocolei, tipo, 10 minutos no máximo da audiência, ele ainda aceitou. Mas aí, nesse caso lá de Limoeiro, olha só essa situação. Esse colega, ele esqueceu da audiência, aquela confusão toda, arranjou um atestado da UPA, lá de Limoeiro, e anexou nos autos. Rapaz, vocês acreditam que o juiz, ele mandou um ofício para o hospital, olha só, para saber se de fato aquela pessoa esteve naquele hospital pelo prontuário. Olha só a confusão. Por quê? Porque que acontece? O médico entrou no meio dessa confusão porque deu um laudo falso. Cara, foi merda geral, né? Assim dizendo. Então, ele mandou um ofício para o hospital exigindo o prontuário do dia tal, para saber se o nome daquela pessoa estava realmente lá no hospital. Olha só, cara, que loucura, né? E aí, eu não me recordo na época o que que ele conseguiu fazer, não sei se ele chegou até o hospital, ele, advogado, foi até o hospital junto com a paciente, conseguiram colocar o nome da mulher lá no prontuário, mas entenda, olha só o trabalho que deu, né, para quase isso dar uma merda muito maior, porque, tipo, ia ser falsificação de documento, o médico ia respondendo junto, rapaz, ia ser confusão grande, né? Então, assim, resumindo toda essa história que a gente está aqui conversando, né? A ideia
Se acontecer algum imprevisto, né, é sempre se manifestar nos autos antes da audiência. É o mais seguro possível, tá? Pós-audiência, só se for algo muito realmente, como eu fiz ali 10, 15 minutos da audiência, ainda vai. Mas dia seguinte e depois, eles não vão aceitar. Muito difícil. Nunca vi aceitar no dia seguinte um comprovante, tá? Grande Francisco Cleito, manda lá, cara. Acho que teu microfone tá fechado. Calma aí, deixa eu ver se eu te ajudo aqui. Ah, não consigo. Vê se tu consegue ativar aí, Francisco Cleito. Tá travado, cara. Não, tranquilo. Eu vou continuando. Qualquer coisa tu ajusta aí. Eu vou passar. Pronto, beleza, tá? Mas qualquer coisa tu ajusta aí. Quando tu tiver ok, tu avisa de novo. Que aí eu te dou a palavra. Beleza? Pois bem. Então, pessoal, a audiência de que quando ela é marcada, ela tem esses pequenos imprevistos, né? Que podem aí, de fato, acontecer. Nada contra, nada proibido, né? Você pode se manifestar nos autos e pede aí, de fato, a remarcação daquela audiência. Normalíssimo isso de acontecer, tá? Beleza? E quando a gente fala de audiência, a gente já encaminhar para a parte teórica, para daqui a pouco a gente ir para a parte prática, porque o legal dessa aula é a parte prática. Quando a gente fala audiência, três audiências se destacam, tá? Três tipos de audiência vão se destacar por aqui. A audiência número um, que é a audiência de conciliação. Essa audiência, pessoal, até não, vou botar aqui até quatro, não, três audiências, vamos três, né? Audiência de conciliação e mediação. Pronto, vou colocar mediação aqui no meio. Esse tipo de audiência, pessoal, ele é comum de acontecer. Na verdade, é a primeira audiência que acontece, tá? Pronto, Francisco, então manda lá tua dúvida, cara. Para antes eu entrar então nessa parte teórica. Ok. Pronto, ok, tô te ouvindo. Show de bola. O senhor comentou que conseguiu 10, 15 minutos antes, né? Sim. Mas vamos. Depois que o senhor conseguiu, o juiz acatou, a outra Perfeito. parte também aceitou de boa, não tem problema. Aí foi remarcado de novo. Foi remarcado. Remarcado para outra. Aí demorou, assim, uns 6 meses. Mas remarcou. Consegui pelo menos ali livrar aquela multa, né? Que inicialmente a gente poderia sofrer, entendeu? Pronto, exatamente isso. No caso aí, né, a multa existiu lá, porque Sim. teve toda essa custa do judiciário lá, Sim, da outra parte sim. também, mas foi totalmente abonada no caso. Abonada, porque foi justificada a minha ausência. Entendeu? Caso salvo eu consiga a façanha de me esquecer mesmo, e um dia, 2 dias depois, eu vou ter que pagar literalmente as custas. Exatamente, cara. Na verdade, o termozinho até, Francisco, vai ser uma multa mesmo, tá? Porque as custas eram mais ligadas ao processo. É multa mesmo, multa administrativa que você sofre. Não tem pra onde correr, eu vou pagar. Não tem, cara, vai pagar. Esse é o problema, tá? Não tem pra onde correr. Aí eu pago. Pode até discutir essa multa depois, tá? No fim do processo, você ainda consegue, se você quiser, recorrer dessa multa e tudo, mas assim, como é muito clara a situação, né? Não houve justificativa e tudo, então, cara, é muito difícil você conseguir reverter uma situação como essa, entende? E pago a multa, pode colocar para outro dia de novo, audiência normal. Normal. Você paga a multa, ele remarca. Isso, exatamente. Aí eu só tô terminando. Não, tranquilo, mas tem isso não. Tipo assim, eu vacilei, perdi e paguei a multa. Tá. Aí eu consegui a façanha de novo de me esquecer. Outra multa. Toda vez que você esquecer, não compareceu, aí você, porque na verdade a audiência de conciliação, lá no CPC ele fala o seguinte: você pode pedir essa audiência a hora que você quiser do processo. Então, agora sim, quando você pedir, vai ter. Agora esse negócio de ficar toda hora remarcando, né? Aí vai depender até do juiz. Vamos supor que você até remarque antes da audiência. Vamos trabalhar com essa hipótese. Primeira audiência, beleza. Na segunda audiência, remarca de novo. O juiz ele pode começar a achar estranho. Tipo, segunda, terceira, quarta. Já isso. Não vai ter audiência nesse processo, né? Você está pedindo e dias antes você sempre arranja um atestado, sei lá, alguma coisa, ele pode começar a achar estranho. Entendeu, Francisco? Beleza. Mas, via de regra, você pode pedir audiência a hora que você quiser. Até na segunda instância.
Se estiver lá no tribunal, tá na apelação o processo. Aí você pode pedir, olha, eu gostaria de marcar uma audiência, né? Mas é óbvio, essas audiências, quando você pede, é com o intuito, né, de tentar ali um acordo, né? Tipo, peça uma audiência, você vai, não tem proposta, então não tem acordo. Então, assim, não seria o intuito, porque vai atrasar o processo. Porque, como eu te disse, para marcar uma audiência dessa, às vezes demora até 6 meses, né? Para uma audiência. Então, tipo, estrategicamente não é interessante, entendeu? E depois a audiência tá marcada, certo? Uhum. Aí a parte judiciária vamos colocar assim, uma empresa, por exemplo, sim. Antes disso, ela me procura para um acordo extra audiência. Certo. Aí como é que eu vou agir nesse Perfeito. caso? Olha, tive uma situação muito parecida com essa que você acabou de colocar. Há uns 15 dias, mais ou menos, comigo. Tive uma cliente, a gente entrou com uma ação contra o Banco do Brasil, e aí conseguimos um acordo, era mais ou menos uns 3 dias antes da audiência. 3 dias antes. O Banco do Brasil me ligou, a gente fez um acordo lá com eles. Aí acontece, já tinha tido, a audiência acho que era até foram menos de 3 dias, foram 2 dias antes, sabe, Francisco, de acordo. A gente fez um acordo, a gente assinou o termo de acordo, né, e tal. O Banco do Brasil protocolou. Então, como é que funciona para a gente poder aqui verificar na prática? A gente faz o acordo, reduz isso a termo, faz um termo de acordo. O nome das partes, o que vai se acordar, o acordo que é, vou te pagar 10 mil reais, depositado na conta do advogado, enfim, o que for. Faz ali o termo de acordo. Você, a empresa, geralmente é a empresa, ou então quem está fazendo o acordo, junta nos autos, se anexa nos autos, entra com uma petiçãozinha simples, né, de anexo do acordo, anexa aquele acordo, beleza? E aí o que acontece? Como estava muito em cima da audiência, de toda sorte, tanto eu quanto o Banco do Brasil, nós fomos para a audiência, mesmo já tendo feito o acordo, tá? A gente poderia, até nesse caso, peticionar abrindo mão da audiência, tá? Inclusive, no próprio termo do acordo, lá tinha que a gente abria mão já da audiência e tudo. Mas a gente pode achar melhor, quando eu conversei com a advogada, ela falou assim, não, doutor, vamos para a audiência, já que está marcado e tudo, já é online, então bora. E aí nós fomos. A audiência durou, pessoal, eu acho que 2 minutos, no máximo, foi muito rápido. Tipo, a gente entrou, a conciliadora já falou: já vi aqui nos autos que vocês fizeram um acordo. Então vou reduzir aqui que já foi feito um acordo entre vocês. Beleza? Beleza. Cara, foi só o tempo dela colocar isso nos autos. As partes já chegaram a um acordo. Com isso, finaliza a audiência. Morreu Maria Preá, Fortaleza, tal. Era fevereiro, né? Foi antes do carnaval, fevereiro, tal, 2022. Pronto. Então, aí nesse caso específico, pode ver a pergunta, professor, tá, vocês fizeram um acordo. Vai que o Banco do Brasil não deposita o dinheiro. Já dou a palavra, tá, Francisco? Vai que o Banco do Brasil não deposita o dinheiro. E aí? Aí nesse caso, eu tenho um título em minha mão, um título extrajudicial, tá? Então aí eu posso depois executar esse acordo, beleza? Tá? Então, Francisco, nesse caso, nós fomos para a audiência até ela ocorreu, mas foi muito rápida porque já teve ali um acordo antes. Tranquilo? Beleza, obrigado. Show. Vai lá, Francisco, manda lá. Professor, sobre o sim e o não, vamos lá. O autor disse que quer, né? Na petição inicial ele fala que está apto aí, quer participar. Quer para a audiência, tá. E o réu, antes da contestação, quando citado, diz não, eu não tenho interesse. Ainda assim vai ter, né? Vai ter. Os dois têm que negar, beleza? Pronto. Aí vamos lá. Se o autor disser logo na petição inicial, não quero ver esse cara, não quero resolver. Aí o réu, ele não se manifesta. Ou seja, vai haver a audiência de mediação. Vai haver. Porque que acontece? O CPC ele fala bem expresso que o réu, e tanto o autor quanto ele, tem que se manifestar. Entendeu? Então, você não colocando nada, entende que você queria ter audiência. O silêncio, o próprio STJ já teve um julgado igual a esse que você está falando, sabe, Francisco? Um entendimento justamente nesse sentido. Depois eu até vou pegar a jurisprudência e passar para vocês. Mas já é pacificado isso no STJ, que já chegou até a fase de recurso, uma situação como essa, mas o réu ficou silencioso e eles entendem, então, que o seu réu ficou silencioso é para ter audiência. Só não tem se ele se manifestar, de fato.
Se ambos se manifestarem, não terá, né? Se ambos disserem não, né? Não, exatamente. Ambos têm que se manifestar, tem que escrever alguma coisa aí que você não quer. Entendeu? Show de bola. Então, pessoal, essa primeira audiência era chamada de audiência de conciliação. O nome já está falando tudo. Nós vamos conciliar. Aqui, nesse tipo de audiência, a ideia é chegar a um acordo, né? É a autocomposição que a gente chama, beleza? Então a ideia é chegar a um acordo. O conciliador, olha só que interessante. Na audiência de conciliação, o conciliador ele tem um papel mais ativo do que o mediador. Tanto que pode ser alguém pode ter ficado essa dúvida. Professor, qual é a diferença? Já ouvi tanto isso de conciliação e de mediação. Qual é a diferença dos dois? Os dois são formas de autocomposição. Como assim? As próprias partes compõem. Autocomposição quer dizer isso, né? Então, as próprias partes compõem. Compõem é chegar ao acordo. Então, os dois, autor e réu, conversando, chegam a um acordo. Então, ambos são formas de autocomposição. Qual é a diferença, então, da conciliação para mediação? Olha, a conciliação, o conciliador, então, se você tiver uma audiência de conciliação para você participar, o conciliador ele é mais incisivo. Até a doutrina fala que ele é mais ativo. Como assim? Vamos lá. Vamos supor que eu tenho uma audiência, eu e a Francisca. Eu sou o autor, Francisca é a ré. Beleza? Beleza. Show de bola. Como é que vai se portar o conciliador nesse caso? Toda audiência de conciliação é assim, ó. Ele chega e fala assim, doutor, o senhor tem alguma proposta de acordo para a parte autora? Aí eu falo assim, olha, eu não tenho, ou então tem uma proposta, vamos botar aqui, tem uma proposta de R$ 1.000. Aí o conciliador se vira para Francisca e fala assim, Francisca, e aí, você aceita essa proposta? Aí a Francisca, não, R$ 1.000? R$ 1.000 não paga nem minha gasolina para chegar até aqui. Então, não aceita essa proposta. É irrisório esse valor, eu tive um dano moral muito maior, enfim. Não se discute muito mérito. É só mesmo questões de acordo, preste atenção. Então, nessa situação toda, ele fala assim, o conciliador, doutor, ó, a Francisca não aceitou. Não aceita essa proposta de 1.000. Tem como você majorar? Porque, Francisca, uma contraproposta. Aí a Francisca, eu só aceito, sei lá, R$ 4.000. Aí o conciliador se vira para mim e fala assim, doutor, tem como melhorar em vez de 1.000? Faça aí uns 3.000, uns 2.500, que não é nem os 1.000, nem os 4.000 dela, faz a metade. Ou seja, o conciliador, pessoal, presta atenção, ele é muito mais ativo. Ele tenta, de fato, buscar aquele acordo. Tá vendo? Na mediação, busca-se o acordo também, mas o mediador, ele não intervém. Ele deixa só que as partes conversem. Então, numa situação como essa, ele falaria assim: Francisca, tem alguma proposta? Ou então, Márcio, tem alguma proposta? O Márcio, R$ 1.000. Francisca, a proposta do Márcio é essa. A Francisca, não, não aceito. Aí ele fala assim: Márcio, o que vocês acham? Tipo, em nenhum momento ele vai dar uma opinião dele. Tipo, ó, faça 3.000, parcela, faz em 10 vezes, em 4 vezes. Em nenhum momento. Por quê? Porque o mediador, ele só tá ali, só mediando aquela conversa, tá? Tanto é que a mediação, ela geralmente, pessoal, ela não é indicada para situações em que de negócios como esses, né, que são valores. Porque como você não intervém, é difícil as partes chegarem a um acordo. Na verdade, até a mediação, ela é mais utilizada lá na vara de família. Por quê? Porque, entenda, a vara de família é muito complicado um conciliador propor. Concorda? Por quê? Porque a gente está falando, por exemplo, de pensão alimentícia. Eu não sei até que ponto a pessoa ela pode pagar ou não, né? Eu não sei até que ponto eu vou estipular uma visita ali, eu conciliador, tá? Eu vou estipular uma visita da criança, não sei qual é a necessidade da criança. Então, entenda, é meio complicado. Até tem, vocês vão ver, vocês na faculdade até tem que assistir a audiência de conciliação na vara de família. Mas vocês vão ver que essa audiência é um pouco complicada, porque o conciliador propor alguma coisa muito íntimo, essa é a palavra, bem íntimo. Processos de família são processos mais íntimos. Então, o fato do conciliador propor alguma coisa é meio estranho, não é estranho, mas é difícil para o conciliador. Por isso que o ideal nesse tipo de situação é a mediação, tá? Por quê? Porque as partes se conhecem, as partes sabem o que é melhor para elas, as partes é que vão chegar nesse consenso. Beleza? Então, ó, tanto a mediação quanto a conciliação são duas formas de resolver um conflito.
tá? Agora a diferença é só a atuação de quem está fazendo aquilo. O conciliador, ele propõe muito mais ali o acordo, ele quer chegar ao acordo, ele dá mesmo, ele tira ideias. Ah, por que tu não faz isso? Ah, tira o nome dela do SPC e Serasa e paga mais R$ 1.000, pode ser? Ah, pode, aceita, pronto, bora reduzir isso aqui a termo. O mediador não. O mediador ele só fica mais ali escutando, às vezes ele pode até usar umas técnicas, às vezes as partes são muito, brigam muito, então ele fala, não, primeiro eu vou escutar o João, depois eu escuto a Maria, né? Então tem técnicas até de mediação, beleza? Então esse é um tipo de audiência. Na prática, pessoal, na prática, a audiência de mediação, como eu disse a vocês, vai ser mais presente na vida de vocês se vocês enveredarem para a área de família, tá? É onde vai mais aparecer, lá na vara de família, beleza? Via de regra, no restante, tá? No restante você vai se deparar muito com audiência de conciliação, onde o conciliador ele é bem ativo, tá? E detalhe, nessa audiência de conciliação, a gente não fica discutindo aqui letra da lei. Não, porque ali, entenda, ninguém quer discutir a lei. Aqui a gente quer chegar a um consenso, só um acordo. Então já vi muita gente, muitos colegas. Tem uma vez eu fui fazer uma audiência lá em Calcaia, nunca mais me esqueci. Chegou um senhorzinho na audiência, o advogado, né? Já um senhorzinho chegou para a audiência com um vadimeco embaixo do braço. Eu falei, homem, para que esse homem trouxe esse vadimeco? Porque ninguém vai. É uma audiência de conciliação, só para tentar chegar a um acordo. Não tem por que puxar a letra da lei. Não é o momento. Tanto que aconteceu já tem acontecido muito isso nas audiências. Os conciliadores, até, pessoal, olha só que interessante. Nem formado em direito eles são. Olha só que legal. Às vezes são servidores públicos, ou então qualquer pessoa da comunidade, que faz o curso de conciliação e mediação, que é proposto lá no Tribunal de Justiça pelo CNJ. Então eles fazem um curso. Várias vezes eu fui para a audiência já, o conciliador até no momento, assim que abre a audiência, ele fala assim, olha, senhores, bom dia, eu sou a... Uma vez era tipo uma senhora, eu sou a Maria, eu sou psicóloga, nem formada em direito eu sou, então não adianta nada vocês falarem aí letra de lei. Esse não é o momento. O momento aqui é tentar o acordo, chegar ao consenso. Beleza? Então, na audiência de conciliação, é muito comum. Volta e meia tem um advogado, não sei se ele quer mostrar serviço para o cliente, aí invoca a letra da lei. Ah, de acordo com o artigo tal. Não, doutor, não é o momento. Aqui não é o momento, aqui é para se chegar a um acordo. Só isso. Então, isso é que a gente chama de audiência de conciliação. Tanto é que o juiz ele nem participa, pessoal. Muito difícil. Pode acontecer, mas é muito raro o juiz participar da audiência de conciliação. Eu já peguei, mas é muito raro. Muito raro. Sabe por quê? Porque como não se chega à letra da lei, não tem por que o juiz estar ali. Né? Então, o conciliador que faz essa audiência. Agora, diferentemente da audiência de conciliação, nós temos a audiência de instrução. Pronto. A audiência de instrução, como o nome já está falando, é de instruir. O que é instruir? É você indicar, né, a pessoa alguma coisa. Vou instruir como chega aqui na minha casa. Vou instruir algo. Então, vou dizer o caminho, né, da situação. Pronto. A instrução, a audiência de instrução, é porque você, advogado, vai levar alguém para que o juiz escute. Então, você vai instruir essa pessoa para falar aquilo que é mais interessante falar. Não é mentir, é só enfatizar certos pontos, tá? Então, nessa audiência de instrução, vai ter o que a gente chama de depoimento das partes. Então, tanto o autor quanto o réu, eles vão lá para falar com o juiz, realmente o juiz escutar. Tanto que nessa audiência de instrução, não tem um instrutor, não, como existe o conciliador. Quem faz essa audiência de instrução é o juiz, é o próprio magistrado, tá? Agora, detalhe, pessoal, nessa audiência é para se escutar. Escutar quem? As partes, autor e réu, ou então testemunha, tá? A ideia da instrução é essa. Por que eu estou falando isso? Porque eu já quebrei muita cara, né? Principalmente no começo, quando eu entrava com uma audiência de conciliação, por exemplo, e aí na audiência, o conciliador ele sempre pergunta, quando não chegam no acordo. Não chegou ao acordo, o conciliador sempre fala assim, doutores, vocês querem marcar uma audiência de instrução
ou pode seguir concluso para julgamento? Olha só a pergunta que ele faz. Doutores, vocês querem que eu marque uma audiência de instrução ou que siga concluso para julgamento? O que ele quer dizer com isso? Doutores, vocês querem que vocês vão trazer testemunha, né? Ou querem que as partes sejam ouvidas? Ou não, eu posso logo botar para o juiz fazer a sentença. Entende? Então a audiência de instrução ela não é obrigatória, ela é estratégica. O que eu quero dizer com isso? Ações, processos meramente documentais, o que são isso? Por exemplo, meu nome foi para o SPC Serasa. Pronto. Isso é um tipo de ação documental. Concorda? Eu vou levar uma testemunha. Para quê? Para falar o que está nos autos. Concorda? Não vai trazer nada de novo. Ah, eu trouxe o João. Ele é meu vizinho. Ele vai ser testemunha. Tá. João, bora lá. O que aconteceu? Ah, a Maria foi. O nome dela foi pro SPC e Serasa. É o juiz. Beleza. Isso eu já sei. Tá aqui no processo. O que mais você tem a contar? Não, só isso mesmo. Então, tipo, não tem sentido eu marcar uma audiência de instrução quando o processo ele é documental. Agora, olha essa outra situação. Eu tenho uma cliente, acho que já contei para vocês, que ela fez uma cirurgia num determinado hospital aqui de Fortaleza e ficou um material cirúrgico na barriga dela. Teve que fazer cirurgia, ficou até um corte aqui no abdômen, enfim, tem até dano estético aí no meio. Esse tipo de situação, ela é sensacional que eu peça para que tenha audiência de instrução, sabe por quê? Porque eu quero que o juiz escute ela, porque ela vai dar toda a história, ela vai falar, olha, eu não consigo mais ir à praia, porque eu chego na praia e tá um corte na minha barriga e eu me acho feia. Ou então, eu não consigo mais nem fazer abdominal. Ela me falou isso, eu não consigo mais malhar, porque quando eu vou malhar dói minha barriga, por causa dessa cirurgia. Então, esses são pontos estratégicos, entendem? Que eu quero que o juiz escute isso. Então, vale a pena numa audiência de instrução, tá? Então, duas audiências que nós temos. Audiência de conciliação. Nessa audiência, ninguém vai falar a letra da lei. Ninguém vai falar. Ah, de acordo com o artigo tal. Não. Na audiência de instrução, você pode até invocar, tá? Ó, de acordo com o artigo tal, isso aqui, isso aqui. Mas mesmo assim, os juízes, eles não gostam, porque o que você vai falar já está na petição de artigo, concorda? Aproveitem o momento, que eu quero dizer para vocês. Aproveitem o momento da audiência de instrução para que, de fato, vocês instruam testemunhas, instruam as partes, para que elas falem aquilo que é mais importante, entende? Tá? Então, tanto é que é muito comum, a ideia, pessoal, audiência de instrução é uma audiência, assim, entre aspas, perigosa, né? Por quê? Porque se você não instruir muito bem ali aquela pessoa, é muito comum, na hora da audiência, ela ficar nervosa, né? Muito comum isso acontecer. No justiça trabalhista, então, só o que tem, né? Audiência de instrução, a gente vai já falar do terceiro tipo de audiência, que é o que falta. Já dou a palavra, tá, Francisco? Na audiência de instrução, lá na justiça trabalhista, é muito comum você instrui um funcionário, por exemplo, só que a gente que é do direito, a gente já é mais acostumado com esse negócio de audiência. Então a gente não fica muito, tipo, nervoso, né? Agora você leva qualquer outra pessoa, só em falar em audiência, a pessoa já fica nervosa. Já fica com medo. Ai, meu Deus, eu vou ver um juiz. Ai, meu Deus, não sei o quê. Aí, para piorar a situação, quando chega lá na audiência, o juiz fala assim: você é a testemunha? Aí o cidadão, o pobre do funcionário, sou. Tá. Então, você tem que fazer um juramento. Aí pronto. Aí a pessoa fica doida, né? Se derrama toda no chão, né? Porque fica nervosa. Um juramento, doutor, você tem que jurar dizer a verdade, nada mais que a verdade, sob pena de ser preso. Pronto. Aí lascou, né? O homem fica todo nervoso. Então, isso acontece, né? Então, assim, você instruindo a pessoa, por isso que eu falo, não é você instruir a pessoa a mentir. Não. Ninguém vai fazer isso. Por quê? Porque se o cara for mentir, nessa hora ele caga o pau, né? Assim, usando esse termo nosso aqui no Ceará, né? Caga o pau. Sabe por quê? Porque ele vai ficar nervoso. E aí, ele ficando nervoso, já era. Ele vai te entregar. Ah, o doutor disse, mas eu vou falar isso, o doutor. Aí pronto, aí começa a esculhambação. Não sei se vocês já viram aí vários memes, né, na internet nessa situação, né? Então a ideia não é mentir, é só você focar em determinadas questões. Por exemplo, eu dou a palavra aqui para Francisca.
Uma vez, eu fui instruir uma situação de um processo trabalhista. Olha só, era um caminhoneiro, né, que pedia horas extras, hora do almoço, ele pedia também, pedia 13º, enfim, várias verbas. Quando eu fui instruir o gerente, né, porque eu queria que o gerente falasse nessa audiência, eu falei, olha, você diz aí, né, na audiência que ele estava sempre lá, né, ele comparecia, como ele era caminhoneiro, não tinha como você controlar o horário do almoço dele. Então não está falando nenhuma mentira, concorda? Tá? Diga a verdade, diz que ele sempre ia lá, pegava o caminhão às 7 da manhã, voltava 10 horas da noite, enfim. E que você não tinha como controlar. Então, você instrui. Não falei para ele mentir, né? Eu só instruí. Então, isso é instrução. É você fazer com que a pessoa dê um foco maior em determinados assuntos que vão ser favoráveis ali para a sua defesa. Tá? Francisca, manda lá. Professor, quando é o momento dessa instrução? Ainda é antes da contestação? Não, ela já é depois. Ela já é depois da contestação. E que momento que se decide que vai haver a instrução? Porque na petição inicial eu digo, ok, eu quero a audiência de conciliação. Perfeito. Massa a tua pergunta, Francisca. Professor, quando é que se decide? É lá na audiência de conciliação, Francisca. É lá que vai ser dada a palavra para ver se você tem interesse ou não. Tanto que no termo, eles sempre colocam. Foi dada a palavra aos advogados se tem interesse na audiência de instrução. Ambos negaram o pedido. Então, na hora da audiência de conciliação, não chegando ao acordo, o conciliador ele sempre pergunta: Francisco, você quer requerer alguma coisa? Quer audiência de instrução? Aí você, não quero não. Aí ele pergunta para mim: doutor Márcio, o senhor quer audiência de instrução? Não, também não quero não. Aí ele bota lá no termo: ambas as partes abriram mão da audiência de instrução. Entende? Então, é na audiência de conciliação, Francisca, que vai dar essa oportunidade. Se for haver a contestação, e aí marca-se no momento posterior. Perfeito. É isso aí. Tanto que você já vai para a instrução sabendo até o que a parte falou já na defesa. Entendi. Tanto aí que é interessante, aí que é interessante, Francisco, para você instruir a tua testemunha, porque você já vai ver a defesa da outra parte. Perfeito. Então é interessante você, não toca nesse ponto não, porque ele já falou na defesa. Então, se a gente der muito, sei lá, enfatizar muito isso, vai ficar meio na cara. Então, não fala muito essa parte, não. Ou então, não fala isso, não fala assado, porque você já viu a defesa da outra parte. Entende? Entendi. Outra coisa, na audiência de conciliação e mediação, eu entendi que é uma sutileza, uma diferença bem sutil aí de uma para outra. Muito sutil, isso. Essa decisão de ser uma ou ser outra já tem a ver com o processo? Sempre que for uma de execução, por exemplo, de dívida, vai ser conciliação, sempre que for de família, vai ser mediação? Quem define se é uma ou outra? Massa, excelente tua pergunta. Via de regra, as varas, elas marcam uma audiência de conciliação. Essa é a regra que eles fazem, tá? Agora, se a parte querer uma audiência de mediação, é só ela se expressar nos autos. Entra com a petiçãozinha, olha, ao invés da audiência de conciliação, eu teria interesse numa audiência de mediação, porque trata-se de assunto mais íntimo, tá? Então, pode ser. A audiência de conciliação, de mediação, ela também sabe onde é que ela é muito usada, até, não só na vara de família, mas também em processos, às vezes, societários. Olha só, lá no empresarial. Por quê? Porque, geralmente, entenda, a mediação, ela é a mais indicada. Você pode pedir qualquer hora. Qualquer processo, pode pedir. Tá? Que se transforme a audiência de conciliação em mediação. Só você peticionar nos autos, sem problema algum. O fórum, ele tem mediadores lá à disposição para essa audiência. Agora, a mediação, geralmente, ela é utilizada quando tem um vínculo entre as partes, entende? Tem certo um vínculo. Então, por exemplo, uma briga societária. Os sócios são, 3 grandes amigos. É o ideal uma mediação. Só se chegar num consenso, rapaz, não dá certo não. Então, bora partir para a conciliação. Então, entenda, a mediação, estrategicamente, ela é mais utilizada nesses casos em que as partes têm como se fosse uma afinidade, né? Uma afinidade. Tanto que está no CNJ, na definição de mediação lá, eles mesmos colocam, né? Lá no tribunal também. Mediação, as partes têm um vínculo entre si, né? Então, geralmente se conhecem. Porque não tem sentido, entende? Vamos supor, eu contra a Oi. Não
tenho vínculo nenhum, não sei nem quem é o homem da Oi, e a Oi nem sabe quem eu sou. Aí o mediador vai ficar assim, aí, qual é a proposta? Não encaixa perfeito com a ideia da mediação. Por isso a conciliação. Entende? Beleza? Entendi, professor. Obrigada. Show. Maravilha. Tá? Ah, Bruna aí deu certo, né, Bruno? Maravilha. Voltou aí, tá? Então, isso que a gente está falando agora é a audiência de instrução. Então, nós já falamos de 2 tipos de audiência. Uma audiência de conciliação ou mediação. É só você pedir, que eles alteram a modalidade ali da tua audiência, tá? A audiência de instrução, aí nesse caso nós vamos instruir alguém. E aí, galera, a gente tem uma audiência, um terceiro tipo de audiência, mas essa aqui ela é específica lá da Justiça Trabalhista, tá? Que se chama audiência UNA. UNA, U-N-A. UNA, tá? UNA de uma só, como se fosse, tá? Essa audiência UNA, o nome já está falando, ela é uma só. E dentro dessa uma só audiência, assim falando, ela vai ocorrer as duas. Olha só que legal. Vai ter tanto conciliação quanto instrução no mesmo horário, no mesmo dia. Aí professor, como assim? Olha lá. Na audiência de conciliação, na audiência UNA, perdão, é muito comum acontecer assim. Ó. O juiz chega, o juiz está lá. Já começa a diferença daí. E aí o juiz, quando começa a audiência, ele fala assim, doutor Márcio, tem alguma proposta aqui para Francisca? Aí eu falo assim, olha, a proposta que eu tenho, sei lá, é R$1.000. Aí a Francisca, de novo, olha, não aceito R$1.000, não quero esse acordo, minha conta proposta é só R$5.000. Aí o juiz, olha só, o juiz ele faz um papel de conciliador. Aí, doutor, tem como melhorar essa sua proposta? Liga aí para a empresa, é a cara deles, né? Quando você é advogado de empresa, o juiz fala assim, liga aí para a empresa, liga aí para alguém lá, vê se você consegue melhorar o acordo, né? Fala aí com algum superior lá, doutor, veja aí para conseguir esse acordo. É a cara do juiz, né? Aí você tenta e tudo, não sei o quê, não chegou a acordo. Vamos trabalhar com essa hipótese. Não deu certo. Rapaz, ó, doutor, liguei pro pessoal, enfim, minha proposta é R$1.000. O que o juiz faz? Bom, já que não chegamos ao acordo nesse momento, vamos partir para a instrução. Olha só. Aí na mesma hora ele se vira para mim e fala assim, doutor, tem alguma testemunha para ser ouvida? Ou seja, ele já virou a chave, tá vendo? Doutor, tem alguma testemunha? A parte vai falar como é que é? Podemos começar já? Aí podemos ser a testemunha tá lá fora. Aí geralmente até ele chama, isso na audiência trabalhista, ele chama pelo microfone. Testemunha Maria da Silva, comparecer na audiência da quarta vara. Aí a testemunha ela entra. E aí começa toda a instrução, né? Você faz perguntas, né? Na audiência do trabalho, especificamente na justiça do trabalho, a pergunta, olha só, isso aqui é uma dica que eu dou para vocês, mas para você nunca mais esquecer, isso é que eu não sabia, eu fui aprendendo na prática. Olha só, na audiência do trabalho, você faz a pergunta para o juiz e o juiz pergunta para a parte. Olha só, que interessante, né? É específico, só a justiça do trabalho tem isso. Aí eu não sabia. Eu sempre fiz audiência na civil, né? E aí, no começo, eu comecei a fazer audiência trabalhista, eu perguntava para a pessoa, porque na civil você pergunta. E aí eu falava, meu amigo, eu gostaria de perguntar aqui pro reclamante, por que ele faz isso, isso e isso? Aí o juiz, doutor, a pergunta é para mim. Aí eu sempre ficava, rapaz, que juiz grosseiro, né? Aí eu, tudo bem, doutor, pois então, eu acho meio sem lógica. É tipo assim, eu falo assim, doutor, o juiz é tipo um filtro. Eu acho errado isso, mas, eu falo assim, doutor, pergunte para esse rapaz que está aqui na minha frente, por que ele não almoçava na hora do almoço? Por que ele chegava atrasado? Aí o juiz, o advogado quer saber por que. É uma coisa meio doida, sabe? Você assistindo, você fica, rapaz, coisa de doido isso aqui. Porque a pessoa está na minha frente e eu não pergunto diretamente para ele. Mas isso é na justiça do trabalho especificamente, tá? Inclusive, essa questão da pergunta está prevista na CLT. Não sei decorado agora aqui o artigo, mas lá fala que você deve perguntar ao juiz. Então, é algo específico. Não sei o porquê disso da Justiça do Trabalho. Tá? Então, uma dica que eu já dou para vocês, da audiência lá na Justiça Trabalhista. Tá? Então, lá também existe, é muito comum, essa audiência una, uma só. Nos dois momentos já começa a acontecer o acordo inicialmente,
e depois passa para a instrução, tá? E geralmente, pessoal, essa audiência de instrução, ela é chamada audiência de instrução e julgamento. Olha só quanta informação a gente está vendo hoje, né? A gente já falou da audiência de conciliação, onde só se tenta o acordo. Lá na justiça trabalhista, na justiça comum, qualquer justiça, sempre tem essa audiência de conciliação. Tenta-se o acordo. A audiência de instrução é só para ouvir as partes. Ponto. Testemunha, se você tiver. A audiência una, as duas na mesma hora. Tenta um acordo, não chegou a acordo, já começa a instrução. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum, eu já vi muito isso acontecer. O advogado ele chega lá para a audiência e a audiência é una. E ele não leva testemunha. Aí perde, tá? Perde a oportunidade. Tá? O cara pensa que é só conciliação. Por isso tem que se atentar sempre, para você ver qual é o tipo da audiência. A audiência una leva testemunha, porque o juiz, se não chegar no acordo, ele vai pedir a testemunha. E aí, se não tiver, não tem problema, mas você vai perder a chance de produzir provas, né, interessantes, tá? E nem sempre também, eu já vi gente não levar, por estratégia. Não quero levar ninguém não, para ser escutada. Então, assim, varia muito, tá? É questão de estratégia processual, tá? Essa figura da testemunha. Mas, via de regra, a galera leva. Geralmente, o advogado leva, assim, uma testemunha já instruída, tá? Então, conciliação, tenta-se o acordo. Instrução, vou escutar as partes. Una audiência de conciliação e de instrução no mesmo ato. Às vezes, pessoal, essa audiência una, ou até mesmo a de instrução, os juízes, é raro isso acontecer. Depende muito. Mas acontece. Já peguei casos assim. O juiz ele faz a sentença na hora. Na hora, professor, na hora. No gogó. É invocado. O cara se garante, né? Já aconteceu isso comigo algumas vezes. Tem um juiz, por exemplo, lá na vara do trabalho do Eusébio, é uma juíza. Ela sempre faz a sentença na hora. Rapaz, na hora. Ela começa. Diante do exposto, vamos lá, pro relatório. É no gogó, viu, meu povo? O promovente fez isso, isso, isso. Promovido alegou isso, isso, isso. A reclamante, isso aqui, isso aqui. No final, dispositivo, vai. Diante do exposto, o artigo tal, jurisprudência. A mulher, tudo decorado já. Fulano de tal, sei o que, julgo a empresa a pagar o valor de 10 mil reais relativo a FGTS, 13º, não sei o que. Então, ela já faz a sentença na hora. Isso é difícil, tá? Não é toda hora que acontece, não, tá? Geralmente, isso é raro de acontecer, mas tem, tá? Tô falando porque vai que vocês aí possam se deparar com juízes assim. Ela, às vezes, quer ganhar tempo, né? Mas, muitas vezes, o juiz ele deixa para fazer a sentença à tarde. Isso na justiça do trabalho, tá? Eles fazem a audiência de manhã e à tarde eles fazem as sentenças. Geralmente, ela é assim, tá? Mas pode variar. Tô só dando aqui dica prática. Isso aqui não tá no CPC, não tá na CLT, não, tá? Isso aqui é prática, tá? Que eu tô falando aqui para vocês. Mas o que tá lá é isso, que temos a conciliação para tentar o acordo. Temos a de instrução para marcar esse momento. E na justiça trabalhista, especificamente, nós temos a chamada audiência una, tá? Porque tem um rito especial que usa, que é um rito mais rápido, onde a gente faz conciliação e instrução no mesmo ato, que é essa audiência una. N de neném, A. Una. Tá? Beleza? Tranquilo? Show de bola. Meu povo, então, esses são os 3 tipos de audiência que nós temos, né? Onde vocês vão se deparar no âmbito civil aí e no âmbito trabalhista. No âmbito penal, eu não me adentro muito porque eu não atuo nessa área, mas lá tem certas audiências de inquirição, audiências específicas, né? Do processo penal, tá? Então, aqui no âmbito civil, que é o nosso curso, né? A gente vai ter esses 3 tipos. Daqui, você já sabe as 3 que nós temos e são as 3 que são utilizadas. Via de regra, na prática mesmo, professor, qual é a mais utilizada? Em primeiro lugar, disparado, conciliação. No âmbito civil, praticamente todo o processo tem audiência de conciliação. São raros aqueles casos que as partes não querem audiência. Muito difícil realmente isso acontecer, tá? Mas pode acontecer, tá? E outra, como a gente já falou, se você, por exemplo, quiser marcar uma audiência no meio do processo, sem problema. O próprio CPC autoriza isso. É só você peticionar. Petição avulsa. Uma folha.
O promovente requer a marcação de uma audiência de conciliação, a fim de tentar um acordo. Sem problema. O juiz, ele marca isso, tá? Por quê? Porque a ideia com o novo CPC, já dou a palavra, tá, Francisco Leite? A ideia com o novo CPC é justamente priorizar, enfatizar a figura dos acordos, né? Então foi uma novidade trazida aí pelo CPC 2015, beleza? Francisco Leite, manda lá, cara. Professor, é mais ou menos isso aí, só acabou de comentar. Está sendo muito incentivado a conciliação. Exatamente, Que é para, tipo assim, uma coisa mais simples, não ir para o judiciário, para sufocar e amontoar mais ainda o judiciário, já está tão sobrecarregado. Exatamente isso, Francisco Leite. Perfeito, cara, tua colocação. A ideia é essa mesmo, né? Os métodos alternativos, eles foram muito enfatizados no novo CPC. Perfeito. O meu professor de métodos adequados, né? Ele comentou que estava indo chegando em casa, né? Aí tem aquelas garagens que tem uns carros que ficam muito perto um do outro, né? Sim. Ele acabou colidindo com o carro outro veículo do cidadão lá. Aí ele mesmo procurou o cidadão. Aí. Ele tentou resolver, né? Não se identificou que era advogado, nada, normal. Aí o cara, não, eu quero ver as câmeras do circuito aqui dos apartamentos aqui. Aí viu, realmente colidiu, aí como você tá vendo o que você fez aqui? E o cara não quis de jeito nenhum. Não, cara, vamos tentar resolver aqui. Porque o seu mecânico falar que é de direito seu, eu pago. Eu pago, né? Ele, não. Você quer, então, no lugar de nós dois, uma pessoa para ajudar a gente, uma audiência, não, eu vou botar o senhor na justiça, só que arrumei um advogado. E foi pra defesa. Rapaz, tá vendo? Eu acho que, mas isso aí, sabe, Francisco Cleito, é uma cultura que nós temos ainda, né? Da judicialização, né? Aquele negócio, rapaz, eu vou lhe processar, eu vou botar você na justiça, né? Quando tem muitas coisas, como você bem disse, que pode ser solucionado. Na verdade, eu já resolvi tanta coisa, pessoal, pela extrajudicialidade, tanta coisa, que vocês não imaginam. E para o cliente é ótimo, porque você resolve rápido, né? Você cobra os seus honorários por aquilo, não muda nada, você só cobra um valor. Olha, eu cobro no processual X, se eu resolver por aqui, eu cobro outro X. Não tem problema, você recebe os honorários do mesmo jeito, né? Só que você resolve muito mais rápido. Uma vez eu tenho com um cliente que ele aluga tipo aqueles rádios, né? Tipo o walkie-talkie da vida, né? O cara usa no shopping, por exemplo, né? O pessoal se comunica por rádio, né? E é ele que aluga para essas empresas, tudo aqui de Fortaleza, praticamente. E aí, uma determinada construtora, que a construção usa muito, né? Porque o cara tá lá em cima, né? Lá no prédio, e o outro tá lá embaixo. Então, eles conversam por meio desses rádios, né? E aí, uma determinada construtora aqui de Fortaleza, conhecida até, tava, e aí, Juliano, tudo bom? Bom dia, chegando por aí. Uma determinada construtora, ela estava devendo R$ 15.500, mais ou menos, só de aluguel desses rádios, né? E aí, eu lembro que quando o cliente chegou, ele já trouxe essa informação. Olha, a gente tem um jurídico, né, interno que ele quer entrar com a justiça, na justiça, não sei o quê. E aí eu falei assim, rapaz, calma aí. Eu acho, já tentaram uma outra via? Porque assim, você movimentar um processo é demorado, vai marcar uma audiência, vai fazer isso, vai fazer assado, às vezes a parte vai recorrer. Homem, demora muito. Aí eu falei assim, vocês já tentaram uma via extrajudicial? Aí ela falou assim, doutor, nunca fizemos isso não. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, me passa aí os dados, o valor que você tem para receber, que a gente vai tentar um acordo. Aí ela, beleza, me passou. Aí eu falei assim, ó, a gente conseguindo um acordo, eu vou te cobrar o mesmo honorário que eu cobraria na ação judicial. Beleza? Ela, beleza. Se eu conseguir, o que eu fiz? Eu fiz uma notificação extrajudicial, duas folhas, pessoal. Depois eu vou até mandar para vocês esse arquivo, que aí vocês podem usar aí, se vocês precisarem, né? Notificaçãozinha. E aí eu mesmo coloquei quem estava notificando, quem era o notificado, o que era o negócio, tentativa de um acordo, porque estava tendo um atraso de R$ 15.000 de aluguel de rádio.
Eu peguei e botei no envelope do escritório e fui até a construtora. Olha só que interessante. Eu mesmo, advogado, fui lá na construtora. Na cara e a coragem. Cheguei lá, a secretária me atendeu muito bem até. Eu falei, olha, eu sou advogado, eu estou com um cliente que está precisando receber um dinheiro de vocês. E aí, eu queria falar com o jurídico. Aí a secretária falou assim, olha, só um momento que eu vou ligar aqui para o jurídico. Vou interfonar aqui. Aí nisso veio o advogado, né, lá da construtora, o responsável, super gente boa. Eu expliquei para ele, olha, é o seguinte, para evitar uma judicialização, eu trouxe aqui uma notificação para a gente tentar um acordo. Aí, doutor, deu certo e justo. Por quê? Porque essa semana a gente está tendo reunião com o gerente financeiro. Então, eu já vou levar isso aqui para a pauta, para a gente pagar logo esse débito que nós temos com os rádios. Aí eu falei assim, bora fazer o acordo? Vocês pagam e eu tiro os juros. Pode ser? Pode. Beleza. Resultado. Em 2 ou 3 dias, foi a reunião do financeiro. O gerente financeiro aprovou o pagamento de uma vez. Olha aí, nem parcelado foi. 15 mil na lata, né? Para o cliente, sem juros, né? Foi a proposta que eu fiz. E aí chegamos ao acordo. Olha só, em 3 dias. Aí, quando eu liguei para a minha cliente, eu falei assim, fulano, acabamos de fechar o acordo com a empresa X, a construtora. Ela, doutor, já? Tipo assim, 3 dias atrás eu te mandei os dados, foi. Já chegamos a um consenso, né? Eles estão depositando na sua conta hoje os 15 mil reais, que nem você me autorizou, né? Que ele tinha me autorizado a tirar os juros e tudo. Então, hoje eles estão depositando. Resultado, a mulher ficou super feliz. Ela, doutor, pô, que nem imaginava. Então o pessoal tava querendo ingressar com uma ação, eu já tava já nervoso, porque eu teria que pagar não sei quanto de custos e não sei o que, não sei o que lá. Então, olha a economia que você fez para o seu cliente em termos de custos e em termos de tempo, né? Então, óbvio, nem tudo, tá? Nem tudo se resolve dessa forma, né? Muitos a empresa não quer ter o contato. Mas como você falou, Francisco, hoje isso está tão assim mais estimulado, as empresas, especialmente, elas estão tão assim que eu tenho tido muitos bons resultados extrajudiciais, né? Uma vez foi com a Vivo, mesma coisa. Um cliente nossa empresa, ele tinha 30 celulares, né, na empresa e foi tentar mudar de operadora, aí tinha uma multa, não sei o quê. Mesma coisa. Extrajudicialidade, mandei uma notificação, eu mesmo fui lá na Vigílio Távora, na loja da Vivo, que era ali, não sei se ainda é, mas era ali perto ali da Livraria Cultura, como se fosse ali perto da Cristo, Dom Luiz. Eu mesmo fui lá, levei a notificação, deu 3 dias, a Vivo me ligou. Olha, doutor, acabei de receber a notificação sua aqui, não sei o quê. Vamos tentar fazer um acordo. É para tirar a multa? Então a gente tira a multa. Então pronto. Então, assim, resolvemos a problemática, né? Então é muito comum. Hoje em dia é isso. Só que ainda tem gente que opta, como você falou, em judicializar. Aí aquela demora, é aquele problema, né? Pode falar, Fuscleito. E tem também um problema que ainda acontece também, tá entendendo? Uhum. Os vizinhos. Sim. Nossa, ainda tem isso. Um som tremendo de um. Aí, de um é você, Franciscleito. Olha, mais uma vez que eu lhe processo, rapaz. Você tá pensando o quê? Pronto. Tá vendo, cara? É incrível o quanto acontece e quanto a gente... verdade. É verdade. Onde eu frequento aqui, no pessoal aqui do meu trabalho, ainda quando eu tô meio com os bicos ainda, o cara é vizinho do outro. Nas bancas de fruta, ele recebe 100 quilos e outro cara recebe 100 quilos. Olha aí, Se no meio dos 100 quilos de um tiver dois abacates, 2 frutas estragadas, aí o outro começa, ixi, estragou, morreu quem comprou estragado. Rapaz, mas olha, é um briga. Olha aí, cara. A mãe, graças a Deus, só não é santa. Aí Isso a gente tá mudando com o tempo, né? A gente tá melhorando essa situação, né? Mas é um trabalho aí para a gente vai ter um longo trabalho aí com nós como novos atuantes, né, do mundo do direito. Muito longo prazo. A longo prazo, exatamente, essa mudança de mentalidade, tá? Galera, então pronto. Ó. Com isso, a gente conversou um pouco sobre a aula teórica. Agora a gente vai para a parte prática. Professor, como é que vai se dar essa parte prática? Nós estamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, temos 7 pessoas, tá? Estamos com 7 pessoas aqui. Deixa eu pensar aqui, deixa eu ver se dá para dividir em duplas. Calma aí.
Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos dividir aqui vocês, tá? Para vocês atuarem aí, em duplas. Professor, como é que a gente vai fazer essa dupla virtual, né? Na verdade, vamos fazer aqui, vou já pegar aqui o nome de vocês. Tá todo mundo lá no grupo do WhatsApp, de toda sorte, tá? Eu vou passar um caso para vocês, vão ser 2 casos, vão ser 2 duplas, a dupla 1 e a dupla 2 no primeiro processo, e dupla 3, dupla 4, dupla 2 e dupla 3 e dupla 4, perdão, dupla 3, deixa eu botar aqui dupla 3 e dupla 4, que na verdade a 4 vai ficar uma só pessoa, tá? A gente faz aqui, aí Juliana já saiu, então só temos mas ela já volta. A ideia é vocês participarem, meu povo. Oxe, vamos aproveitar aqui esse momento para vocês treinarem, né? Fazendo uma simulação. Vou passar para vocês um caso prático, tá? E aí a gente tenta chegar a um consenso. Só isso. E aí, nesse caso prático, eu vou mandar para a dupla, tá? E aí, nesse caso prático, tem a instrução para o João e tem a instrução para a Maria. Tipo isso, tá? Vocês vão ver. É bem tranquilo, bem legal de se fazer. Essa atividade é muito massa, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou parar aqui de gravar primeiro, só um segundo. Calma aí.